Pode. Amém, galera? Vocês compreenderam aí ou não? O solteiro aí? O solteiro que está igual eu, só não olho. Eu vou compartilhar uma coisa que Deus falou comigo, mas antes que eu queria comentar, né? Esse é um tema muito presente, né, na nossa vida. Quem é solteiro e que não pensa em namorar, está mentindo, né? Aí você, no final do culto da rede, você fala para mim o que você faz, porque eu quero saber. Porque isso é uma situação, é uma questão muito presente na nossa vida. Parece assim que a gente nasce, a gente é predestinado, como se fosse, né, predestinado a nos relacionar com alguém, casar, ter filho. E realmente, como a Vitória falou aqui, né, família é propósito de Deus. Deus tem esse propósito para as nossas vidas. Só que assim, tudo tem o seu tempo certo, né? Tem aqueles que infelizmente se aventuram num relacionamento muito cedo, de forma precoce, começa a namorar muito assim no início da adolescência, acaba se perdendo, né, negociando seus princípios. E tem aqueles assim, né, não como eu, mas que está numa certa idade e ainda não achou a sua costela e se acha, né, que está encalhado. Mas, né, a gente já aprendeu que encalhado não é aquele que está sem namorar, é aquele que está num relacionamento frustrado, né, que não é de Deus. Então, ele está encalhado, né, parado ali no meio. Não é aquela pessoa que ainda não encontrou, né, a sua costela perdida. A gente, às vezes, assim, fica muito ansioso em querer encontrar alguém, querer compartilhar de sentimento, porque é bom ter uma companhia, não é? Principalmente aqueles que passaram pelo mundo, sabe dessa experiência, né? Sabe como é, né? Então a luta é maior. E assim, às vezes a gente fica ansiando tanto por esse momento que a gente perde as riquezas do momento presente que a gente tem, né? Como no final o pessoal falou. Às vezes a gente fica tanto nessa ansiedade, nesse desespero, que às vezes Deus quer usar a gente, Deus quer fazer uma obra na nossa vida, quer nos levar a viajar, a estudar, a viver assim, a época, a fase característica do momento. Ao invés de a gente viver esse momento, a gente fica pensando no momento lá na frente, que ainda não é o tempo de Deus. Então é meio complicado. Eu queria convidar vocês, vamos ler lá em Gênesis 24. O 24, versículo 1. A gente precisa entender, né, como a Vitória falou, né, Deus tem um tempo, né, e os planos de Deus ele não se frustram. É igual o carinha aqui, né, o Samuel. Ele falou que o dele já tinha até embolorado, né? De tão guardado que estava, né? Então, às vezes, dá a impressão de que o negócio está tão guardado, que Deus não quer que a gente se realize nessa área. Mas, né, não, é porque não é o tempo. A gente tem que se submeter, essa área da nossa vida, como todas as outras áreas, a gente tem que submeter essa área a Deus também. Né? Da mesma maneira que a gente busca a direção de Deus para uma questão de um emprego, de uma mudança, de um estudo. Então, assim, da mesma maneira, a gente também tem que submeter. A gente submete essa área a Deus, a gente também tem que submeter essa área emocional nossa a Deus. Vamos ler, então. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, o meu filho. Essa é uma passagem que Abraão pede para um servo dele buscar uma esposa, né, para Isaque. Eu acho assim, muito interessante essa passagem, porque assim, ela nos mostra grandes lições, né, que eu espero que a gente absorva nessa noite. Uma delas, né, é o risco que a gente corre de fazer aliança em julgo desigual. Eu estava pesquisando, né, que eu fiquei com tanto julgo na cabeça. A gente sabe o que é, né, mas na íntegra a gente perde a noção. Aí eu estava pesquisando, né, sobre essa questão do julgo desigual, que é uma madeira que ela liga dois animais. Né? E essa madeira ela tem que ser ligada, e assim, ela é ligada nos dois animais, para que ele possa puxar um arado, os dois, né, possam puxar o arado com mais força, ou uma carroça, alguma coisa assim.
Só que esses animais, eles têm que ser o mesmo estilo, mesmo peso, mesmo tipo de animal. Porque, por exemplo, se for um jeguinho e um boi, né, eles têm uma estrutura física totalmente diferente. Então, esse jugo, essa madeira, uma hora ela vai acabar pendendo, né? Aquele animal mais forte vai trabalhar mais. E o animal mais fraco, né, ele vai trabalhar menos, só que ele também vai ficar com muita dor nas costas, porque essa madeira vai incomodar ele. Então, da mesma maneira, sabe, a gente corre o risco de fazer aliança em jugo desigual. Aqui Abraão está falando, né? Vai, né? Ele fala para o servo para ir lá na parentela dele. Engraçado assim que esse servo foi buscar a Rebeca lá onde Deus tinha pedido para Abraão sair. Lembra aquela passagem que Deus fala para Abraão? Sai de tua terra, da tua parentela, né? Vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus leva Abraão para Canaã. E ele começa a residir ali, morar. Só que ele percebe que é a hora de buscar uma esposa para Isaac. Só que assim, Isaac, ele poderia ir sozinho. Só que assim, ele estaria descumprindo uma ordem de Deus. Porque se Deus falou para Abraão não para sair de lá, quer dizer, não era para ficar lá. E ele nem poderia voltar. Então assim, Deus ele enviou esse servo para buscar essa varoa para ele, né? Como Samuel pediu ali, a varoa abençoada, né? Lá, né, na parentela dele. E interessante assim, que ele pediu para ir buscar na parentela, porque não era para Isaac fazer aliança com o pessoal ali dos cananeus, não era para fazer. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa, Deus falou para Abraão que ia abençoar a descendência dele, então ele tinha que manter essa linhagem santa, eles não poderiam se envolver com pessoas que professassem outra fé, que tivessem outros deuses. Por quê? Porque no meio do caminho eles poderiam se render, né, como vários personagens da Bíblia se rendeu e acabou adorando a outros deuses. Então, se Isaac namorasse uma cananeia, o que ia acontecer? Ele ia acabar com o propósito de Deus. Então, da mesma maneira, nós, jovens, né? A gente não pode fazer aliança com outros povos. Mas, às vezes, a gente é cabeçudo, né? E a gente fica aí no desejo da carne, da paixão, naquele alvoroço, né? Naquela ansiedade. O que a gente faz, né? Às vezes, a gente ouve algum conselho, né, equivocado, e a gente acaba fazendo aliança com outros povos lá fora, né? E da mesma maneira, né, de Isaac e Abraão e Jacó, como a Bíblia fala, Deus tem uma promessa para a nossa vida, né, que a gente vai ver um pouquinho mais no final. Então, essa é uma grande lição, né, em questão desse risco da gente assumir em fazer uma aliança com um jugo desigual. Então, a gente não pode fazer aliança com outras pessoas, né? Você, homem, né? Você, mulher, não pode fazer aliança com outros povos, né? Isso para o teu bem. Amém? E assim, né, como a gente comentou, então assim, é impossível, né? Talvez você fale assim, mas vai dar certo, eu conheço alguém que deu certo, que namorou uma pessoa de lá de fora, que deu certo. Eu duvido, né? A gente tem experiência, faz um tempinho, né, que a gente se converteu, e a gente vê muitos casos de pessoas assim, que se lascou, né? No português, claro, porque a pessoa achou que ia dar certo e não deu. Porque a grande chance é a gente renegar Deus, sabe? É uma grande chance. E eu não quero, né? Eu não quero isso. Porque assim, né? Não é preconceito, né? Se a gente falar isso lá fora, o povo vai falar, né? É não sei o que lá, fobia, né? Porque tudo é fobia, né? Mas não é. É porque a gente vai correr o risco de ir para o mesmo caminho que essa pessoa. Então, é por isso. Amém? Aí, agora eu te pergunto, né? Imagina você, né? Namorando, aí você casa e com uma pessoa que não tem a mesma fé que a sua. Imagina você dentro de casa, você querendo ir para a igreja, querendo ir para as missões, né? Querendo fazer um evangelismo, e aí a tua mulher fica lá. Não, você não vai. Você não vai. Agora, imagina essa pessoa, sabe, minando o teu ministério. Então, essa é a importância da gente ter a mesma visão. E uma coisa assim, importante é que julgo desigual acontece até dentro da igreja. Por exemplo, se eu tenho um propósito de ir para as missões, dificilmente eu vou conseguir me relacionar ou vai dar certo. Pode até dar, mas vai chegar uma hora que vai ser meio complicado. Porque se eu quero ir para as missões e meu marido não vai querer ir para as missões, eu vou deixar ele em casa. Então, assim, acaba estragando o ministério ou acaba com o relacionamento. Então, assim, imagina você, né? Você teria um casamento fracassado, né? Se você fazer essa aliança em julgo desigual. Amém? Então, assim, Deus tem o melhor para a nossa vida e Ele tem promessas, da mesma maneira que Ele tem para Abraão. A gente não pode abrir mão disso.
Deixa eu ver aqui, para mim não me perder. Então, assim, da mesma maneira que Isaac, a gente tem que deixar o negócio com Deus. Esse negócio, assim, da gente ficar procurando, né? Igual os meninos estavam aqui chavecando as meninas, ficar procurando, insistindo, né? A gente não pode, a gente tem que deixar com Deus, né? Porque Deus, ele se encarrega de tudo, né? Olha só o que Deus fez, né? Deus usou Abraão e ainda o servo dele para buscar a Rebeca. E você acha que Isaac estava preocupado? Eu acredito que não, pelo menos a Bíblia não fala. Então, assim, ele estava lá de boa, né? Às vezes a gente vai assim para algum evento de fora, e o pessoal brinca e fala assim, você vai procurar namorado, né? Só que não, isso é uma coisa que eu jamais faço, porque eu sei que se eu for procurar vai dar errado. Então eu fico de boa na lagoa, porque eu sei que na hora certa, né, Deus vai mandar. Então, assim, da mesma maneira que Isaac, a gente tem que deixar o negócio com Deus, né? Não vai adiantar a gente se precipitar. Eu creio muito, sabe? Lá em Deuteronômio 28 fala que se a gente obedecer a Deus, que as bênçãos do Senhor vai nos alcançar. Eu creio assim, que você é atrás da bênção, a bênção está ali, eu vou lá e eu vou pegar a bênção. Mas Deuteronômio fala que não é eu que vou atrás da bênção, a bênção vai vir atrás de mim, então ela vai me alcançar. Então não é necessário a gente ficar correndo atrás. Deus, no tempo certo, Ele vai preparar, né, a situação, não precisa a gente dar a mãozinha para Ele, né, como o Samuel falou aqui. Então, assim, não adianta a gente se precipitar. Outra coisa interessante, né, no verso, se vocês não fechou, aí no verso 13 e 14, fala assim, ó, é o servo de Abraão falando, né? Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. O servo, ele pediu para Deus sinal. E é muito interessante isso. Ele fala para Deus, né? A moça que eu falar para ela, né? Dá-me de beber, e ela fala assim, eu vou te dar e vou dar ainda para os teus camelos, que seja essa, né? Que seja isso por sinal. E aí ele vê Rebeca, e ele fala isso para Rebeca, né? Dá-me de beber. E aí ela fala, eu vou te dar e ainda vou dar para os teus camelos. Então, assim, interessante que quando a pessoa aparecer, Deus vai dar sinal. Se você pedir, Deus vai dar sinal. E Deus vai responder. Então, assim, isso é muito interessante, né? Isso é muito bacana. Porque esses sinais, eles indicam o quê? Que a vontade de Deus. Se realmente Deus está no negócio ou se não está. A gente vê assim, muito testemunho, né, de pessoas falando que Deus deu sinais, né, em relação a isso. E assim, né, Deus nos dá o melhor. Lá no verso 16, fala sobre a Rebeca, né? A moça era muito formosa, de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Então, olha só, né? Deus não preparou qualquer coisa para Isaac. Ela era muito formosa, né? De aparência. Não é igual o Lucas falou aqui, né? Aquele que vier a mim, jamais lançarei fora. Cadê o Lucas? Você tá lá? Não, sabe? Deus, ele tem o melhor. O melhor é o melhor. Amém? Eu espero que eu não esteja sendo mal interpretada aqui, né? E assim, né? Deus, ele nos guia também pelo caminho certo. No versículo 48 fala assim, né? E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Então, assim, Deus, ele se encarrega de provocar, sabe, uma situação. Por exemplo, né? Se Deus tem uma varoa para Samuel, ele tem, lógico, né? Então, assim, ele não precisa ficar procurando, porque enquanto ele está servindo a Deus, Deus provoca o encontro, né? Deus permite que uma varoa se converta, ou que já esteja convertida, né? Perdi o rumo agora. Eu falei o pessoal não zoar, mas eu zoei, foi mal. Então, assim, Deus, ele provoca esse encontro, né? Vocês vão encher essa cara, Samuel? Senão eu não dou conta. Então, assim, Deus, ele nos guia para o caminho certo. Não precisa de você sair procurando, que nem o Sylvester Stallone aqui, né? Atirando para tudo quanto é lado. E assim, gente, segurei aqui, nós está acabando, tá? É incrível assim também que Deus, quando ele age, né, ninguém pode ir contra os propósitos de Deus. Quando o servo fala para Labão e para os parentes dele lá, fala que ele ia levar Rebeca, eles logo falam, né?
Não, um pouco eles resistem, falam para ela ficar até o outro dia, até uma semana, alguma coisa assim, que eu não lembro. Só que assim, logo eles deixam ela partir com ele. Então assim, quando Deus tem um propósito, ninguém pode agir contra. Então talvez assim, você está num relacionamento e você fala assim, nossa, fulano, meu líder não quer que eu namoro, né? Meus pais também ficam lá, né? Me enchendo a paciência, todo mundo é contra, a igreja é contra, né? O mundo está conspirando contra mim, ninguém quer me ver feliz. Então assim, quando isso acontece, se é do propósito de Deus, nada disso ocorre. É lógico que às vezes a gente vai enfrentar uma lutinha. Mas quando é do propósito de Deus, as pessoas não vão agir contra, Deus não vai permitir, elas não vão prosperar, elas podem até se levantar, mas elas não vão prosperar. Agora, se há dúvida, se há essa insatisfação, tem que ficar de olho, porque significa, tem grande chance de não ser de Deus, né? Então, assim, o que é de Deus flui naturalmente, né? Como o pessoal logo falou, né? Não, logo liberou Rebeca, pode levar. Então, o que é de Deus flui. Então, não precisa ficar, né? Se está tendo muita luta, ó, vigia aí, vai orar, porque o negócio aí parece que não é de Deus. Então, assim, quando o relacionamento também é de Deus, toda a família, né, é abençoada. O servo, ele vai lá, ele dá joias, né, para os parentes da Rebeca, né? Era tipo o dote, né? Então, assim, toda a família é abençoada. Aquela pessoa, né, aquele namorado que vai ser o futuro cônjuge, ele vai vir para somar. E a família vai gostar, né? A família vai abençoar também. Mas, assim, uma das coisas que a gente precisa compreender é em relação a entender o propósito, né? A Rebeca, assim que o servo chegou lá tal, e falou para ela, contou da história, que ele foi lá para buscar uma esposa para o servo dele e tal. Eu acho interessante que ela fala, aqui no verso 58, tudo eu acho interessante, né? Vocês repararam? Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. Isso soa, né? Ela fala, irei. Por quê? Porque ela entendeu o propósito, né? Então, assim, quando Deus colocar no teu coração um sentimento por alguma pessoa, isso for de Deus, automaticamente Ele coloca o sentimento no coração daquela pessoa. E assim, a Rebeca, ela não ficou lá, tipo, tremendo, ai, o coração está batendo, que suador, meu Deus do céu, aquele sintoma da paixonite. Não é isso, né? Se você tremeu, isso daí é para sentir depois, né? Depois, lá na frente. Então, assim, você tem que vigiar, porque esse negócio é da carne, né? Porque o negócio que é de Deus não treme, não. Você pode até ficar com um receiozinho, né? Igual a gente estava morrendo de medo de subir aqui na frente, né? Então, assim, isso faz parte, mas esse negócio de tremedeira, de suador, de coração batendo, perna bamba, isso daí é da carne, gente. Isso daí não tem nada de sinal de Deus, não, tá? Então, a gente tem que ser como Rebeca, né? Entender o propósito. E ser como Isaac, descansar em Deus, né? Quando o negócio é de Deus, realmente, assim, tudo conspira ao nosso favor. Como a Bíblia fala, né? Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Eu queria... E assim, né, Deus, quando o negócio é de Deus, né, Ele nos convence, né? Lá no verso 64, 65, fala assim, né? Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Então, assim, na hora que ela viu, ela estava indo, né, para encontrar Isaac lá para Canaã, e ela viu aquele moço. Então, assim, logo eu acho que o Espírito Santo deve ter mostrado para ela, né? Falou assim, eu acho que é aquele cara lá, né? Então, assim, ela logo já perguntou para o servo, quem que é aquele que vem lá na frente? Aí ela já desceu do camelo, e aí ele falou, esse é o meu senhor, né? Aquele lá, o prometido, né? Aí, o que ela fez? Ela logo se cobriu, né? Então, assim, ela agiu da maneira correta, né? Ela teve uma postura santa, né? O véu simboliza a santidade. Então, assim, a gente precisa também se comportar de uma maneira decente. E ela não foi, né, logo se rendendo. Imagina se as meninas aqui, né, se rendessem aos chavecos baratos dos meninos, né? Eles queriam o quê? Um cobertor de orelha só, né? Não queriam um propósito, né? Uma aliança, né? Para servir a Deus. E a Rebeca, ela não se comportou assim, de maneira logo a se dar, né? Correr para o abraço. É ele, então,
Vamos lá, vamos abraçar, vamos dar uns beijinhos, vamos para a galera, né? Ela não se comportou assim, ela se comportou de maneira santa, se posicionou, né? E ela ficou esperando o quê? A confirmação, né? Aí a Bíblia fala que aí ele conduziu ela para a tenda, né? Aí esse é um outro caso, né? Então, assim, Deus ele tem um propósito no relacionamento. O último versículo que eu vou ler. Isaac, né, o versículo 67. Isaac conduziu a tenda de Sara, né, conduziu a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, e assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Então, assim, além do relacionamento, tem essa questão da satisfação física, emocional, de você ter um companheiro, tem a questão, assim, o relacionamento tem um propósito, né? O relacionamento que eu estou falando é esse relacionamento amoroso, tal, conjugal, tal. Então, assim, ele tem um propósito. Aqui está falando assim que Isaac, que ele foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, assim, foi um dos propósitos do relacionamento. Uma vez eu estava conversando com a pastora Janete, e assim, é engraçado, né, que às vezes a pessoa fala alguma coisa para a gente, que é o que você busca, né, e você não sabe expressar em palavra, né? É igual às vezes umas canções, né? Algumas músicas que a pessoa canta e parece que aquela é a tua adoração para Deus, né? Parece que foi você que escreveu, porque aquilo que estava no teu coração e você não soube colocar no papel. E a pastora Janete, ela falou algo para mim, que era uma coisa que eu buscava inconscientemente, eu não sabia. Ela falou, né, sobre duas vontades de Deus, né? Que a primeira vontade é aquela vontade permissiva, né? É uma coisa que a gente está suscetível, né? Que a gente pode optar por ela. O que é a vontade permissiva, né? É aquela que você escolhe, né? Por exemplo, acorda aí, o Davi está dormindo, gente. Ele quer casar ainda, não. Perdi o rumo. Da vontade permissiva. Então, por exemplo, eu quero uma pessoa, então assim, eu quero casar, tá? Eu olho uma pessoa e falo, né? É de Deus, né? Aí eu converso com a pessoa conversa comigo, tal. A pessoa vem na igreja, eu venho na igreja, eu converso com o James, com a Fabiana, eles liberam, tal, né? E aí, amém, a gente casa, a gente vem na igreja todo domingo, né? Os líderes abençoam, a gente pede para Deus, Deus abençoa, porque não há nada de errado nisso, né? Você ter um companheiro, ter uma companhia, você tem alguém para contar, isso é muito bom, né? Ter um amigo, né? Eu acho que o grande propósito do casamento é a questão da amizade, né? Do companheirismo. Só que é um propósito maior que eu já vou dizer, tá? Então, assim, essa é a vontade permissiva. Tem alguma coisa errada? Não tem. Só que tem uma vontade que é a vontade soberana. E é uma coisa assim, que pelo menos eu tenho buscado, e eu acredito que muitos jovens têm buscado. Só que assim, essa vontade só vive os escolhidos, sabe? Aqueles que renunciam mesmo. O que é a vontade soberana? É aquela que não é você que escolhe, Deus escolhe para você. Óbvio assim, gente, que a gente tem um livre-arbítrio. Então, assim, ninguém vai falar para o William, né? Não é como antigamente, o James não vai, apesar de que o James faz isso, né? Ô, William, casa com fulano. Ele é igual o pastor Jefferson. O pastor Jefferson me casou com 200 gente dessa igreja, até com o meu irmão, na pizzaria. Então, assim, ele fala para o William, casa aquela pessoa. Não, o William tem um livre-arbítrio. Só que Deus mostra para o William, né, quem é a pessoa. Por quê? Porque Deus tem um propósito maior. Não é só que o William vai lá, casa, só que o William namora, casa, vem na igreja, senta no banco e fica assistindo. Não, Deus tem uma vontade soberana, né? A vontade soberana é você buscar a opinião de Deus, é saber, Deus, o que o Senhor pensa a respeito? Essa pessoa te agrada? Por quê? Porque você não é para... os escolhidos, gente, não é para ter uma vida medíocre, uma vidinha aqui na terra. Jesus falou que Ele veio para nos dar vida em abundância. Então, além do melhor da terra, Deus quer que a gente tenha um relacionamento com um propósito. E o propósito de ter um relacionamento é servir a Deus. E a pastora Janete, ela comentou, né, que ela escolheu essa vontade soberana. E a gente realmente vê, né, porque ela poderia ter casado com qualquer outra pessoa. Talvez ser uma obreira da igreja, né, ter filhos, né, que na adolescência poderia dar algum trabalho. Mas ela comentou que ela buscou a vontade soberana de Deus e ela casou com uma pessoa de Deus, que é o pastor Jefferson, né, nosso líder. E o que Deus propôs para ela? O que Deus proporcionou para ela? Isso tudo aqui. Então, assim, se ela não se dedicasse, se ela não decidisse viver a vontade soberana de Deus, ela não viveria, né, esse prazer, né, na questão espiritual. Então, assim, ela não se realizou só na questão financeira, na questão emocional de ter um companheiro. Ela comentou, né,
que ela teve filhos, né, maravilhosos, porque não desviaram do caminho de Deus, guardaram os princípios de Deus. Então, assim, Deus realmente abraçou a causa dela, né? Ela viveu essa vontade soberana, ela decidiu viver essa vontade soberana e Deus abençoou ela. E mais do que tudo, né, Deus abençoou ela espiritualmente. Aí eu te pergunto, qual vontade que você quer viver? A vontade permissiva de Deus, não tem nada de errado nela. Só que Deus tem a vontade soberana, que é para aqueles que realmente quer servir a Deus, que tem um propósito. O propósito, gente, do relacionamento, quando eu me converti, sabe, eu entendi isso, né? Eu falei para Deus que eu não queria me relacionar com ninguém, mas, né, a gente é cabeçuda, a gente acaba dando uns pulinhos aí, né? Mas Deus perdoa, glória a Deus, né? Só que assim, eu falava para Deus, Deus, eu quero casar com aquela pessoa que o Senhor tem um propósito. Por quê? Porque eu quero servir ao Senhor junto com a pessoa. Então, assim, o propósito nosso de ter um relacionamento com alguém não é só para essas satisfações, né, gerais, comuns que a gente tem, mas é para quê? Para a gente poder servir a Deus. Eu fico pensando, né, se você, solteiro, já causa no mundo espiritual, imagina como uma varoa abençoada, ungida, ou um esposo ungido, abençoado. A gente vai ser uma bomba para o inferno, né? Então, assim, por isso que o diabo investe nos relacionamentos, né? E distorce, né, para homem se relacionar com homem, né? Porque daí estraga o propósito de Deus. Vai. Vamos orar, irmão, tem. Então, assim, por exemplo, a gente nem precisa olhar na Bíblia, né? Olha um casal que foi muito usado por Deus, a Juliana e o Tiago. Vou fazer até uma propaganda do livro dela, gente, maravilhoso. Não terminei de ler, mas eu estou quase lá, mas é perfeito. Olha só, né? Olha a idade que ela tinha. Espero que ela não ache ruim de eu estar falando isso. Está gravando aí? Está gravando? Ai, Jesus. Mas é bom, não é ruim, não. Então, assim, é numa idade, né? É bem mais velha do que alguns que aqui está, né? E ela se relacionou com o Tiago. E, assim, pouco tempo do matrimônio, Deus tinha um propósito para a vida dela. Esse era um propósito de Deus. E ela se relacionou. Em pouco tempo de matrimônio, Deus usou aquele casal para marcar tremendamente as pessoas. Eles pregavam no hospital, né? Pessoas se converteram. Então, assim, vocês acham que se relacionar é apenas um propósito físico, natural? Não é. Sabe, Deus tem um propósito espiritual no teu relacionamento. Então, assim, vigia, crente. Se estiver fora disso, chuta que é laço, que isso daí não é de Deus. Então, assim, Deus, ele tem esse propósito, né? A família, ela é um propósito de Deus, né? Deus, assim, a família é tão um propósito do Senhor que ele compara, né, o relacionamento, o nosso relacionamento, né, com o relacionamento de Cristo com a igreja, né? Ele dá várias instruções lá em Efésios, né? Ele fala para os maridos amar vossas esposas, assim como Cristo, né, amou a sua igreja, entregando por ela. Então, assim, Deus tem um propósito tão grandioso que ele compara, né, o relacionamento dele conosco. Então, assim, a mensagem que eu queria que vocês guardassem, né, de tudo isso, que Deus tem um propósito no relacionamento, né? Que além dos propósitos naturais, que Deus quer nos contemplar com isso, porque não há nada de errado, né? É de Deus. Deus, ele tem um propósito espiritual. Então, assim, que você possa viver essa vontade soberana de Deus. Que você não se fugiu a palavra? Contente. Que você não se contente com a vontade permissiva. Mas, como eu falei, né? A vontade soberana só opta por ela aqueles que realmente têm vida no altar, que entendeu o propósito de Deus para a sua vida, né? E para perpetuar o agir de Deus, você tem que escolher, né, essa vontade. Mas na questão espiritual, né, para que você possa se realizar espiritualmente. Né, é um exemplo claro disso, né? Não fique preocupado, sabe? Se as pessoas ficam falando. O James já falou isso para mim, que eu sou exigente. Mas eu não sou exigente, não. Ainda bem que a Fabiana não fala, é só o James que fala. Já reparou, né? Então, assim, não é questão de exigência. É que, assim, quem vai morar com a pessoa até que a morte se separe e Jesus volte é você. Então, assim, compete a nós escolher. Eu não quero ter um relacionamento frustrado. Então, eu prefiro esperar. E porque eu quero a vontade soberana. Eu quero uma pessoa que vai me ajudar a servir a Deus. Se for para ela me atrapalhar, eu vou ser igual Paulo. Vou ficar solteira. Porque eu decidi que o meu propósito é servir a Deus. E, assim, é de Deus, né? Uma pessoa vir somar com a gente. Amém? Então, assim... Não entendi ali, mas tá bom. Que você possa viver a vontade soberana de Deus. Então, se você está namorando, dá uma vigiada aí, vê se esse negócio é de Deus, se não é. Se você está casado, ora, como diz o pastor Jefferson, tarde demais, Deus conserta. Agora, se você está igual eu, vamos viver a vontade soberana. Amém? James Bond.
Gente, cadê o pessoal do louvor? Fernanda, e para quem é casado? Vixe, agora vai. E para quem é casado, que depois descobriu que não tem o mesmo propósito, o que você aconselha eles a fazer? Isso é pergunta de FUVEST. Deixa eu pensar aqui. Então, é a pessoa que já está casado e não tem o mesmo propósito, é orar. Orar para Deus converter, inclinar o coração dela. A pessoa é crente ou não é crente? É crente? Vixe. Então. Não, o louco. O James está falando para largar, não é para largar? Não, misericórdia. Não, a gente tem que orar, né? A gente não, né? Quem se lascou aí vai ter que orar. Então, ora, pede ajuda para o líder, vamos fazer um jejum, uma oração, a gente ajuda. Pede para Deus inclinar o coração para a tua missão, porque senão o teu ministério, né, o teu chamado vai ser frustrado, né? Chama o James. James ajuda. Amém. Gente, vamos ficar todo mundo em pé. Amém? Prepara uma música aí, o pessoal do louvor. Quantos aqui quer viver a vontade soberana de Deus para suas vidas? Não, ninguém falou amém. Quantos aqui quer viver a vontade soberana de Deus para suas vidas? Amém? Porque realmente, você pode até ter permissão de Deus, mas você pode ter uma boa família. Eu já vi muitos jovens, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que de repente casou com uma pessoa, ou que ele escolheu, que Deus permitiu, e essa pessoa hoje poderia estar fazendo a obra, poderia estar cumprindo o chamado, mas nesse momento está sentado no sofá, comendo pipoca, não está fazendo mais nada para o reino de Deus. Deus até permitiu. Mas agora eu pergunto para vocês, será que uma pessoa que não cumpre o propósito de Deus na vida dela aqui na terra, ela é feliz? Então realmente é muito sério isso, relacionamento é muito sério. Aqueles que já estão casados sabem disso. Orar sim para estar no mesmo propósito. Eu também vi um testemunho de um casal de pastor, que o marido tinha chamado para ir, mais ou menos assim. O marido sentiu de Deus que o chamado dele era para pregar lá para Porto Alegre. E a esposa sentiu que era lá para Minas Gerais. Resumindo, o que eles fizeram? Cada um foi para um lugar e se separou. Tá certo? Não está certo, né? Então, infelizmente, isso acontece. Também já conversei com casais que falam assim, James, eu quero fazer isso, mas minha esposa não quer, ela quer fazer aquilo. Falei, filho, relacionamento vai ter que morrer. Ele falou, mas eu já morri. Falei, não, se você tivesse morrido, você não estava sentindo dor, você ia ceder e ia embora junto com ela. Então, é necessário renúncia sim. Então, a gente que já é casado, orar para Deus colocar no nosso coração o mesmo propósito. Amém? E você que é solteiro, busque a vontade soberana de Deus. Enquanto eles cantam essa canção, deixa o Espírito Santo ir ministrando em você. Depois a Fernandinha vai orar. É você e Deus agora.
Deus amado, que sua vontade se cumpra em nossa vida, Pai, como em todas as outras áreas de nossa vida, Pai. Nós queremos te entronizar, Pai, nessa área nossa, Pai, emocional, Pai, amorosa, Senhor. Nós queremos te entronizar, Pai, nós queremos a tua vontade. Pai, nós não queremos a tua permissão apenas, Pai, mas nós queremos o teu querer se cumprindo em nós. Nós não queremos, Pai, a vontade permissiva em nossa vida, Pai, mas nós queremos a tua vontade soberana. Pai, nós queremos, Deus amado, te glorificar com o nosso relacionamento, Pai. Nós não queremos nos prender a este mundo natural, Senhor, porque nós sabemos que a nossa riqueza, Pai, ela tem que ser acumulada nos céus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada jovem que aqui está, Senhor. Pai, planta no coração deles o desejo de servir a Ti, Pai, de buscar a Tua vontade, buscar o Teu querer, Senhor. Pai, que em nome de Jesus a vontade deles seja estar no centro da Tua vontade, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, não permita, Pai, que eles venham se aventurar em relacionamentos fracassados, Pai, que não esteja no Teu propósito. Pai, mas guia eles em todo o tempo, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, a ajudá-los, Pai, a auxiliá-los nessa tarefa, Senhor, que eles possam se realizar nessa área, Pai. Sobretudo, Pai, que eles possam glorificar o Teu nome através do casamento deles, do relacionamento deles. Que daqui, Pai, possa sair, Deus amado, famílias abençoadas, Pai. Pai, que daqui em nome de Jesus, Pai, saiam casais abençoados. Que as pessoas lá fora possam olhar, Deus, e possam glorificar o Teu nome. Possa ver a Tua luz na vida deles, Senhor. Que daqui saiam, Deus amado, Pai, pessoas, casais, Senhor. Que seja, Deus amado, como o Bispo Zezinho pregou durante esse congresso, Pai. Que eles sejam a lua, Pai, que reflete o brilho do sol da justiça, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, realmente eles sejam um referencial para essa nação, para essa sociedade, Deus amado, que tem se deturpado ao longo do tempo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu profetizo sobre a vida deles, Pai. Bênçãos sem medidas, Pai. Que em nome de Jesus essa área da vida deles seja aberta para Ti, para o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa visitá-los, Pai. Que o Senhor possa cumprir o Teu propósito na vida deles, na minha vida. Que possamos, em nome de Jesus, viver a Tua vontade soberana, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos impactar as nações, impactar essa cidade. Queremos impactar, Deus amado, todo este mundo, ó Pai. E nós queremos também, Deus amado, usar essa área da nossa vida, Deus, para glorificar, exaltar o Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos em sinal de rendição e canta esse refrão. Canta com todo o coração. Glória a Deus. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar para encerrar. Se você está precisando de uma oração, depois que acabar o culto, pode nos procurar. Amém? Pode nos procurar para a gente estar orando. Seja você solteiro, casado ou que namora, estaremos à disposição. Você que está vindo aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus continue escrevendo a história da tua vida, mudando a história da tua vida. Amém? Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui esta noite, Senhor Deus. Pai, que tudo aquilo que foi ministrado aqui, Deus, venha fazer com que venha gerar frutos em nossos corações, ó Pai. Pai, eu peço, ó Deus, que o Senhor guarde a volta para casa de cada um que está aqui, ó Pai. Cubra eles com o Teu sangue, ó Pai. Deus, que eles tenham um ótimo, Pai, um ótimo fim de noite, um ótimo domingo na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Gente, não esquece, quem for no acampamento, já dá um nome para Mariane, porque as vagas são limitadas, tá? Deus abençoe a todos. Dá um abraço em pelo menos 15 pessoas antes de ir embora, hein?